Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos, queridos e amados irmãos. Eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Você vai ver aqui à luz da Escritura que Deus é Deus de paz. Só que se por um lado o Senhor é Deus de paz, por outro lado muitas são as pessoas que provocam a ira do Todo-Poderoso. Por isso eu chamo a sua atenção a esta mensagem, tendo a mesma como referência ou como base. Espero que não. Mas você se pergunte se você não é uma das pessoas que, em vez de promover paz, está provocando a ira do Todo-Poderoso. Espero, mais uma vez, repito, espero que não seja. Mas tendo a mensagem como base, como referência, você vai descobrir. Se você está sendo uma mulher, um homem mensageiro de paz, você é alguém que está provocando a ira de Deus. Livro de Miqueias, capítulo 2, versos de número 7. Diz assim: tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras. Como eu havia dito, Deus é Deus de paz. Deus não é aquele que não se irrita com qualquer coisa, em qualquer situação. Pelo contrário, somos nós, como eu já falei, que muitas das vezes cometemos equívocos. E são esses equívocos que, em determinados momentos, há pessoas que acabam provocando a ira de Deus. Porque a palavra, ela nos aponta um caminho, a palavra, ela nos instrui, a palavra, ela nos corrige, a palavra, ela nos disciplina, só que nem todos aceitam a correção. Nem todos aceitam a disciplina. Nem todos aceitam a exortação da parte de Deus. E por essa razão, aqueles que não aceitam a correção ou disciplina são esses que provocam a ira do Todo-Poderoso. Por isso que diz aqui, está irritado o Espírito do Senhor? São estas suas obras? Óbvio que não. Como eu já havia dito, Deus é Deus de paz. Mas por outro lado, quando alguém não aceita a correção, disciplina ou exortação, isso é provocar a ira do Todo-Poderoso. Porque a Bíblia manda andar na obediência, muitos não andam. A Bíblia manda obedecer, muitos não obedecem. A Bíblia manda abandonar velhas práticas, muitos não abandonam. A Bíblia manda renunciar, muitos não renunciam. A Escritura nos recomenda ser fiéis, muitos não são. A Escritura recomenda deixar certo tipo de amizade, se tratando do mundo, muitos não abandonam. E aí é onde algumas pessoas elas vão provocando para si mesmo a ira do Todo-Poderoso. E aí é onde a liderança deve repreendê-la, chamar a atenção, e muitos não chamam, até porque o título da mensagem está falando contra os falsos profetas. A pessoa está andando tudo errado, sabe que precisa de exortação, correção, disciplina, a liderança sabe, não chama atenção, não corrige, não disciplina. Deveria, mas não fazem. Ou seja, em vez de corrigir, amacia o ego das pessoas. Fala exatamente aquilo que vai o agradá-lo, que as pessoas querem ouvir. Não tem que exortar, corrigir, disciplinar para o bem dos mesmos. Para que, em vez de provocá-la a ira do Todo-Poderoso, possa provocá-la a glória de Deus, a graça de Deus, para que a graça de Deus se manifeste na vida dos mesmos e não a ira da parte do Todo-Poderoso. Por isso perguntou aqui, está irritado o Espírito do Senhor? São essas suas obras? Deus dificilmente vai se irar com algo, porque Deus é paz, Deus é amor e justiça, como você muito bem sabe. Mas é melhor que, em vez de provocar a ira do Todo-Poderoso, você provoque a graça, a bondade, você provoque fazendo por onde manifestar-se o amor de Deus na sua vida e não a ira do Todo-Poderoso. Mas para isso tem que andar na disciplina, na obediência. Essas não são as obras de Deus. Deus é Deus de paz, só que a gente também não pode provocá-la a ira. E muitas pessoas estão provocando, por não andar segundo a Escritura, está provocando a ira de Deus, está provocando a revolta do Todo-Poderoso, em vez de chamar a atenção para que a graça de Deus na vida dos mesmos se manifeste. A Bíblia manda perdoar, por exemplo, muitas pessoas não perdoam. A Bíblia manda amar o próximo. Tem muita gente que não ama. A Bíblia nos chama a atenção para que haja união entre os irmãos. Hoje em dia não há união, há discórdia, há divisão. Olha o final do versículo 7, diz assim: as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente,
Minhas palavras faz o bem ao que anda retamente. Ou seja, a pessoa que anda retamente, que é em obediência, na disciplina, quando alguém anda retamente, o Senhor o aprova, porque está andando segundo a Escritura. Quem anda segundo a Escritura é aprovada pelo Senhor, e o Senhor o abençoa em tudo o que fizeres. Por isso diz no final do versículo 7, minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Alguém vai dizer, então a palavra de Deus faz mal a alguém? Pastor, não. A palavra de Deus ela só nos faz bem em todo o tempo. Porém, quando a pessoa anda retamente, Deus aprova e abençoa em tudo que fizeres. Mas, por outro lado, a pessoa que conhece, isso aqui é para quem conhece, e não anda retamente como a Escritura orienta, não é que a palavra faz mal àquele alguém, mas aquele alguém está fazendo mal para si mesmo, se destruindo com as próprias mãos, porque está atraindo para si a ira de Deus, está atraindo para si a ira do Todo-Poderoso, porque conhece, mas não anda retamente como a palavra ensina. Minhas palavras faz o bem ao que anda retamente. Então, quem anda retamente, o Senhor o aprova e abençoa em tudo o que faz. Mas a pessoa que conhece e em vez de andar retamente, anda o contrário do que a palavra ensina, aí é provocar a ira do Todo-Poderoso para si. Eu pergunto a você que me ouve agora, repito o que falei no início, você é aquele que está andando retamente ou você é aquele que está provocando a ira de Deus para si? Cuidado! Não provoque a ira de Deus, porque se você provocar a ira de Deus e manifestar-se o braço de Deus em forma de ira, de revolta, não em favor, mas contra alguém, se está no mato sem cachorro. Minhas palavras faz o bem ao que anda retamente. Por isso tem muitas pessoas que com essa palavra está todo quebrado, arrebentado. Por quê? Porque de alguma forma provocou a ira do Todo-Poderoso. De alguma forma chamou a atenção de Deus, não positivamente falando, mas negativamente falando. Em forma de ira ou de revolta, Deus se revelou àquele alguém. De tantas oportunidades, de tantas chances, de tanto que Deus falou, e a pessoa foi ignorando a correção, a disciplina, não quis obedecer, até que houve um momento em que a ira de Deus se acendeu contra determinadas pessoas. Então não provoque a ira de Deus. Observe os preceitos de Deus, para que assim você viva esse lado da bondade de Deus e não o lado da ira. Porque uma coisa é a bondade de Deus, outra coisa é a ira de Deus. E aí eu pergunto para você que está me ouvindo, qual dos dois você está vivendo, a bondade ou a ira de Deus? Eu não sei, mas você deve saber. É só andar retamente. Assim o Senhor aprovará e abençoarás em tudo o que fizer. Agora, por outro lado, em vez da pessoa andar certo, sabe o que tem que fazer e não faz, está andando o contrário do que deveria, assim o Senhor reprova e a ira de Deus se acende ainda contra os mesmos. Não é que a palavra faz mal para alguém, entenda. É que muitas pessoas provocam para si a ira de Deus, provocam para si a revolta da parte do Todo-Poderoso, porque sabe que tem que andar certo e não anda, sabe que tem que perdoar e não perdoa, sabe que tem que obedecer e não obedece, sabe que tem que renunciar e não renuncia, sabe que tem que se afastar de certas coisas e não se afasta, sabe que tem que ser fiel, mas são infiéis, sabe que tem que abrir mão da velha criatura, mas continua a andar na dureza de coração. Isso é provocar para si a ira de Deus. Então, tendo a mensagem como base, como referência, você se pergunte se você é aquele que está andando retamente para que o Senhor possa aprová-la e te abençoá-la, ou se você é aquele que está provocando a ira do Todo-Poderoso. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui, que você possa refletir um pouco. Deus abençoe, forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus.